Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo vídeo do curso de programação em linguagem Python. E como vocês já sabem, esse é o canal que vai direto ao ponto, tá? Vou trazer somente as informações que são relevantes para a sua carreira. Só não se esquece, tá, de se inscrever aqui no canal, ativa ali o sininho de notificações, tá? Deixa seu comentário e compartilha esse vídeo, ok? Bora lá aprender. Pois bem, nós vamos falar hoje sobre declaração de variáveis, atribuição de valores e os tipos de dados, tá? Vocês precisam saber para a gente poder trabalhar melhor com os nossos códigos, ok? Bom, então vamos lá, vamos criar um projeto, como aqui em File, tá? Open Folder. Bom, vamos entrar aqui na pasta Documentos, eu já tenho uma pastinha aqui que eu criei, chama da Python. Vou criar outra pasta aqui dentro para organizar os nossos projetos. Vou chamar de projetos, entrar na pasta, selecionar, já vai abrir aqui a nossa pasta projetos. Vou vir aqui em New File e vou colocar aqui aula1.py. Filha, já tenho aqui a nossa interface para a gente conseguir fazer os nossos códigos, tá certo? Bom, como é que a gente declara uma variável, né? Na linguagem Python é bem mais tranquilo que outras linguagens, que basta você digitar o nome da variável que você quer. Um exemplo, se eu quero colocar um número, né? Eu vou digitar aqui qualquer coisa. Um exemplo, eu posso colocar number, certo? É igual a 10, certo? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu estou pegando o número 10, estou atribuindo esse valor a essa variável de nome number, certo? Então, esse igual não é de igualdade, esse igual é uma atribuição. Estou colocando esse valor dentro de number, certo? Bom, aqui eu estou declarando e atribuindo. E eu tenho os tipos de dados também, certo? Quais são os tipos de dados que a gente tem? Primeiro, eu tenho int, eu tenho tipo de dado float, eu tenho tipo de dado complex, eu tenho bool, de booleano, eu tenho tipo de dado str de string, eu tenho bin, eu tenho hexadecimal, eu tenho octadecimal e também, pessoal, eu tenho na linguagem Python, aliás, eu não tenho na linguagem Python uma variável que seja constante, que eu não possa alterar o valor dela no decorrer do código, certo? Todas as variáveis são mutáveis, só que a gente pode trabalhar isso, de repente, com uma tupla, que a gente vai aprender um pouquinho mais para frente, que tuplas são imutáveis, ok? Aí dá para a gente trabalhar um pouquinho com elas para a gente conseguir melhorar os nossos códigos, tá certo? É isso, vamos lá. Já montei aqui a minha tabelinha para mostrar para vocês, para poder ser um pouco mais dinâmico aqui a explicação, tá certo? Eu tenho alguns tipos de variáveis, né? Então vamos lá. Eu tenho essa primeira variável aqui que eu chamei de número 1, tá? Atribuí o valor 10 a ela e ela é do tipo inteiro. Do tipo inteiro porque não tem casa decimal, certo? Ela não tem ponto alguma coisa. O número 2 eu atribuí 20.60 ou como a gente utiliza aqui 20,60. Só que em linguagem de programação, essa separação de casa decimal é feito por ponto e não por vírgula, tá certo? E esse tipo de variável a gente chama de float, que é um ponto flutuante que tem uma casa decimal depois do ponto, ok? Aqui a gente tem um tipo de variável que não é muito falado em linguagem de programação em Python, né? Quem está ensinando dificilmente entra nesses números complexos. Esse aqui é um tipo de variável que a gente pode trabalhar com ela no plano cartesiano, certo?
a primeira parcela é atribuído como um valor inteiro e a segunda como um número imaginário. Por isso que a gente tem que denotar ele com essa letra J. Não pode ser outra letra, tá? Tem que ser a letra J mesmo, certo? Por quê? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu coloquei dois números complexos. Número complexo e número complexo 2, ok? Em uma conta normal, se eu colocasse 10 mais 5, ele ia somar os dois e ia dar 15. O número complexo ia receber o valor de 15. Nesse caso, não. Eu coloco o J para ele não executar essa soma. Se eu fizer aqui um print para colocar na tela para a gente entender o resultado de número complexo mais número complexo 2, vou dar uma olhadinha aqui. Olha, eu estou somando os dois números complexos, tá vendo? E printando na tela o que eu quero que apareça para o usuário, ok? Vamos salvar aqui nosso projeto, Ctrl S. Vamos rodar na setinha aqui em cima. Vamos lá. Olha só que resultado que ele trouxe aqui para a gente, que interessante. O resultado foi 15 mais 6J. Ele não somou aqui as parcelas, né? Ele somou a primeira com a primeira, 10 mais 5, e a segunda com a segunda, 5 mais 1, que são 6J, né? Isso dá para a gente poder fazer alguns trabalhos específicos, né? Se a gente tem uma coisa muito específica e não quer somar essas duas parcelas, quer levar essas parcelas em separado numa mesma variável, a gente consegue fazer isso com números complexos, tá? Serve para outras coisas também, mas a gente não vai entrar muito a fundo no momento. Bom, a gente também tem uma variável booleana. Até booleana é o quê? Porque ela tem duas opções, ou ela é verdadeira ou ela é falsa, tá certo? É representado por false, ok? Ou true. Certo? Você só pode colocar uma das duas, por isso que está dando esse errinho aqui embaixo. Ela pode ser falsa ou pode ser verdadeira, ok? Em estruturas de decisão é interessante a gente trabalhar com true ou false também. A gente tem aqui mais um tipo de variável, tá? E ela se chama string. String por quê? Você não consegue... não é um tipo de variável que você faz algum cálculo com ela. Você também pode ter uma string também de números, tá? Um exemplo aqui, string de número é igual aspas duplas ou aspas simples. Depois eu vou falar para vocês como é que a gente trabalha melhor com isso, tá? Você pode denotar das duas formas, mas em alguns casos a gente vai ter que colocar aspas em cadeia, fora e dentro, então a gente tem essas duas possibilidades, tá? Uma string de número, por exemplo, 25, ela não é do tipo inteiro, certo? Apesar de ser 25, ela já é uma string. Eu não consigo somar uma string de número 25 mais outra, por exemplo, string de número str de número 2, vou falar que ela tem 6. Se eu fosse imprimir esse resultado, né, vou imprimir a soma das duas, para a gente dar uma olhada. String de número mais str de número 2. Só para a gente entender aqui, deixa eu fechar um pouquinho a tela. Eu estou imprimindo na tela a string de número, que é essa 25, mais a string de número 2, que é 6. Vamos ver o que sai aqui na tela para a gente. Aqui nesse programa. Bom, vamos lá. Olha só, 256 e não 31. Na verdade, ela não somou, ela concatenou as duas variáveis. Ela só adicionou aqui do lado, certo? Ela só colou a string 6 aqui do lado.
Bom, de nome, aqui a mesma coisa. Então, essa variável string, dá para a gente colocar nome, caractere especial, tudo entre aspas, ok? Aspas simples ou aspas duplas. Certo, agora a gente tem também os números decimais, binários, hexadecimais e octais, tá? Número octal. Vamos lá. Como é que é um número decimal? O número decimal é o que a gente utiliza, né? No dia a dia ele vai de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? Esses aqui são os números decimais. Vou colocar aqui para ficar um comentário. Por quê? Porque ele é decimal porque ele está na base 10. A gente tem 10 números aqui representando os nossos números decimais. Para representar os nossos números binários, eu tenho só duas opções, certo? 0 ou 1. Porque binário, bi, né, é a base 2. Eu só tenho duas opções para representar qualquer número. Hexadecimal, eu tenho 16 opções, certo? Ela vai de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E depois do 9, a gente vem A, B, vou colocar em maiúsculo, A, B, C, D, E, F, certo? Então, a gente tem ali 10 números de 0 a 9 e mais 6 de A a E, certo? Então, nós utilizamos esses algarismos para representar números hexadecimais. E eu também tenho os números octais, tá? Como é que funciona um número octal? O número octal, ele é base 8, certo? Então eu tenho representado de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o número 7. Na linguagem Python, a gente consegue fazer essa conversão de qualquer número para número binário, de qualquer número para número hexadecimal e de qualquer número para número octal e vice-versa também, ok? Bom, se eu quero enxergar aqui na tela o que o binário faz para imprimir um número na tela, eu tenho que envolver esse método aqui em um print, certo? Para a gente poder enxergar na tela qual é o binário do número 10. Então vamos lá, vamos colocar aqui. Eu quero um print, vou colocar ela dentro de parênteses, porque eu quero enxergar qual é o print, né? Print do binário 10. Vamos rodar aqui o programa. Olha, o binário 10 é representado por esse algarismo aqui, tá certo? Esse começo aqui é 0B. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que é um número binário que está representado por 1, 0, 1, 0, certo? Uma aula mais para frente eu falo para vocês como fazer essa conversão aqui, bem facinho, tá? E você não precisa nem de um programa para poder fazer a conversão. Então, o número binário é representado no começo por 0B, o hexadecimal 0x e o octal 0O. Tá? É assim que é representado. Sempre a primeira vai ser um 0 de todas. E a segunda do binário B, a segunda do hexadecimal x e a segunda do octal O. Certo? Vamos ver aqui agora como é que fica o print do hexadecimal de 23. Para a gente enxergar aqui de forma clara. E o print já também do hexadecimal, do octal, aliás, do número 56. Vamos salvar o nosso arquivo com Ctrl S, rodar o nosso programa. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 0B de 10, binário de 10 é 0B, 1010. O hexadecimal do número, eu já esqueci, 23, ele é 0x, 17. E o octal do número 56, ele na verdade é 0O, 70.
bom? Então assim é bem fácil para a gente fazer algumas conversões aqui na linguagem Python. Mais um detalhe é o tipo. Vamos supor que você está com um código muito grande e você não sabe qual tipo de variável é para você poder trabalhar com ela, fazer contas. Você não sabe se ela é um string, se ela é um inteiro, se ela é um flutuante. Então vamos lá, para descobrir isso, a gente precisa envolver ela nesse método aqui que a gente tem já nativa da linguagem Python, que é o type. O type ele mostra para a gente o tipo daquela variável. Então vamos descobrir qual é o tipo da variável da variável número 1, né? A gente sabe que é um inteiro. Só que para colocar na tela a gente precisa fazer um print, ok? Fazer um print para quê? Ele printar na tela, né, o tipo da variável número 1. Então vamos salvar o arquivo, rodar. Olha, depois lá, né, dos binários, octais e hexadecimais, ele apareceu aqui embaixo, olha. A classe é int, que quer dizer inteiro, certo? Se eu fazer isso com as outras variáveis, vamos até apagar essa aqui para não ficar muita coisa impressa. Número 2, certo? Vai ser flutuante. Certo? Número 2, classe float. Ok? Essa aqui é a impressão de cima, né? A impressão anterior. Essa aqui é da classe float. Fechar. Agora vamos ver o número complexo. Esse está certo. Vamos ver a variável booleana para ver o que ele aparece. Variável booleana. Vamos salvar. Vamos rodar. Classe bool, certo? Classe booleana. Ok? Agora vamos ver o número complexo. E a última, número complexo. Vamos lá. Quero saber o tipo de número complexo 2. Vamos salvar. Isso aqui é muito útil. Aqui. Muito útil quando a gente tem um código muito grande, a gente quer saber o tipo daquela variável lá, 2, 3 mil linhas de código, e a gente precisa saber o tipo de uma variável, certo? Então, aqui a gente já entende, coloca lá o type, põe para imprimir na tela, e a gente enxerga qual que é o tipo daquela variável que a gente está trabalhando no meio do código, tá certo? Ok, tem mais um outro detalhe também que eu quero passar para vocês, que é o seguinte. Pensem comigo. Eu vou aqui dar um print de um número, tá? Eu quero um número para fazer o elevado, a potência dele. Para quem não sabe, a potência de um número é quantas vezes eu quero que ele se multiplique por ele mesmo, ok? Um número elevado, que é uma potenciação em Python, eu faço 2 asteriscos um do lado do outro, certo? Vamos elevar esse número a 308. Vai dar um número muito grande, tá certo? Bem grandão mesmo, só para a gente entender um detalhe. Vou rodar aqui meu programa. Então, vocês podem olhar aqui quantos zeros que ele não imprimiu aqui. Ficou um número aqui gigantesco, certo? Um número muito grande. E a linguagem Python, ela tem um limite, tá? Você não pode trabalhar assim com qualquer limite, né? Você pode fazer uma certa alteração desses limites depois, mas isso é algo um pouco mais avançado. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um número, 1.8 vezes 10 elevado a 308, certo? Esse aqui é o nosso limite de contagem na linguagem Python, tá bom? Vejam o que ele vai trazer para a gente aqui de resultado. Vejam só, ele já não trouxe o resultado como aqui em cima, certo? Porque ele ultrapassou o limite. Quando ele ultrapassa o limite, ele traz o tipo infinity, tá ok? Que é representado pelo esse inf. Então a gente sabe que existe um limite ali de contagem, ok? E da mesma forma, pessoal, que eu tenho esse número infinity para cima, né? Eu também tenho
como um número negativo, tá? Para a gente dar uma olhada nisso aqui, vamos fazer o seguinte, vamos transformar esse 308 e colocar menos 324. Vamos salvar o nosso arquivo. Para a gente poder enxergar melhor, deixa eu fazer um run Python file. Bom, ele vai abrir aqui o Python, certo? Olha só o que ele imprimiu aqui para a gente. Ele imprimiu 00, ok? Então, quer dizer, ele também, o limite para baixo é menos 324. E quando a gente chega nesse limite, ele vai imprimir como 00 e não o número real que a gente tem aqui. Vamos mudar isso aqui só para 323, né? 323. Salvar o arquivo e rodar de novo, para a gente dar uma olhada o que vai acontecer. Olha, a gente teve um resultado, certo? Um resultado numeral, que é o número 2 elevado a menos 323. Então, com esse número a gente já conseguiria trabalhar, mas com 0 a gente ia ter uma saída errada para essa numeração que a gente tem aqui. Era isso que eu tinha para passar nessa aula, ok? Eu acho que eu passei até um pouquinho mais, e vamos para a próxima aula, que vão ser todas muito cheias de informações, ok? Até mais, até o próximo vídeo.